Acabamos de chegar aqui no acampamento Terra Livre. Eu me chamo Daniela Patrícia, sou do povo tucano, da rede Uaiuri, e hoje estamos aqui colocando em pauta as questões políticas a serem discutidas durante todo esse acampamento, as principais causas para a população indígena, para a juventude, para as mulheres e homens. E como vocês podem notar, as barracas estão começando a ser montadas. Daqui a pouco vai acontecer a abertura do acampamento Terra Livre e cada um representando a sua etnia e sua cultura. O momento é de luta, né? De luta de mulheres, de crianças, da juventude, todas as lideranças, porque nós estamos num momento muito cruel da nossa história, né? Direitos atacados, vidas sendo perdidas, né? Um governo que não respeita os povos, não respeita a diversidade, que nega a nossa presença. E a gente chega aqui no acampamento Terra Livre para a gente dar o nosso recado, que a gente não tem medo, que a gente não vai recuar, que a gente vai continuar resistindo, né, com a força da nossa ancestralidade. Então é um momento de luta, é um momento de mobilização, de resistência, onde todos os povos têm que se juntar em defesa da Mãe Terra. É isso aí, tamo junto. As planadas, acampamos, sem recurso, eram poucas lideranças, e hoje aumentou muito. E hoje eu venho aqui na condição de parlamentar. Essa conquista que veio, é o fruto da mobilização dos povos indígenas de todo o Brasil. Justamente com os povos indígenas de Roraima, nós conseguimos um espaço naquela casa que é do povo, aquela casa que tem uma responsabilidade muito grande na vida de todos os brasileiros. E mais do que nunca, um espaço que para nós é muito necessário. Estou aqui na condição de coordenadora da Frente Parlamentar Mista de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas. Venho saudar aqui nossos parlamentares que vieram acompanhando, porque defendem, entendem que a causa indígena é justa, é necessária, e a nossa Constituição protege. E nós, como parlamentares, temos esse dever, compromisso que nós firmamos no dia 1º de fevereiro, foi defender
defender a Constituição Federal. E nesse compromisso, os povos indígenas têm que ser respeitados e defendidos. Já aproveito para dizer que a frente, ela foi lançada, há 2 semanas mais ou menos que a frente foi lançada, a executiva está aqui, e essa causa, ela é apartidária, ela não é de um partido, ela é de todos os partidos que defendem os povos indígenas. Assim como o movimento indígena veio justamente ensinando isso pra gente, para eles. E hoje nós já tivemos 2 importantes encontros como frente. Vocês já anunciam aqui, mas algumas lideranças aqui do acampamento estiveram presentes com a gente pela manhã, aliás, meio-dia, junto com o presidente do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado, e ele anunciou, pela iniciativa dele, se posicionou em relação à medida provisória 870. E foi bem claro, as lideranças presenciaram esse pronunciamento, que ele é contra essa medida, porque entende que prejudica os povos indígenas quando retira a demarcação de terras indígenas de competência da FUNAI, e a FUNAI deve permanecer no Ministério da Justiça. Quem gostou foi barulho! Estamos aqui na marcha do acampamento Terra Livre, como vocês podem ver, a marcha acabou de começar e juntamente todos os indígenas se encontram nessa marcha, uma marcha em prol da liberdade, a liberdade de expressão, a demarcações indígenas. Então estão presentes lideranças indígenas, juventude, mulher, criança. É uma marcha pacífica, assim esperamos que seja. Então, é um pouquinho da nossa marcha indígena. Fazer nosso debate de forma pacífica, como sempre fizemos. Porque sempre que houve algum conflito, nunca foi provocado por nós. Sempre que teve alguma reação, né, foi porque teve confronto direto do lado de lá, de querer confrontar com a gente. Então sempre o que houve da nossa parte foi reação. E mais uma vez a gente está aqui, né, mostrando essa diversidade, né, trazendo nossas pautas, discutindo, tá bonito, né, a mídia está fazendo uma cobertura geral, a sociedade a favor da luta dos povos indígenas, porque é assim que a gente né, é tentando organizar a luta com uma unidade em prol das pautas. Então nós vamos aqui agora, né, passar esse informe geral, né, falei aqui do contexto antes, para vocês saberem que não foi fácil para nós, né, o acampamento está acontecendo num momento muito difícil, muito delicado, e nós tivemos que tomar vários cuidados também para garantir a nossa segurança. E nós vamos ocupar também os nossos espaços e defender nossos direitos. Nenhum retrocesso aos povos indígenas, demarcação de terras, a nossa saúde diferenciada, nossa educação diferenciada. Vamos nos fortalecer, nos unir. Uma parente maravilhosa está aqui somando um povo.
E aqui do meu lado, uma liderança jovem, um representante, e aqui vai falar um pouquinho sobre a ATL, Davi Guarani. Fale um pouquinho sobre a ATL, quais são as reivindicações de nós, da população indígena. Nós aqui, sou Caraí-Popiguá, do povo Umbiá Guarani de São Paulo. Nós estamos aqui com o nosso povo, junto com esses povos indígenas do Brasil e de outras regiões do mundo, na 15ª edição do ATL. É um momento importante, é um momento onde nós, povos indígenas, viemos aqui para nos unir, conversar também entre nós, né, ouvir como é que está nas regiões do Brasil, né, a questão das lutas pelos territórios e pela proteção dos nossos conhecimentos. E é um momento importante e necessário, né? O governo tem promovido ataques não só contra o direito indígena, mas também ataques contra as lideranças indígenas, né, contra os estudantes indígenas, né, cortando as bolsas, né. Ele tem promovido ataque em todos os setores que tratam da questão indigenista no Brasil. Então, nós temos sim que estar unido aqui nesse momento, mas essa luta tem que continuar sempre, né. Todos nós, os estudantes, os jovens, né, precisam estar unidos, né, para que a gente possa se preparar, né, primeiramente com o conhecimento dos nossos anciões, né, para ter uma força espiritual. Sem a força espiritual a gente não vai conseguir continuar a caminhada de luta dos nossos grandes líderes, né, que nos representaram e que agora nós temos essa missão de continuar essa luta, né. Então, Davi, falando um pouquinho das questões assim da juventude, assim, qual é o seu olhar crítico para a juventude, principalmente neste governo atual? Nós, povos indígenas, temos uma estrutura social de vida em comunidade muito avançada, né? A humanidade, a sociedade, ela sofre muito porque eles não respeitam os velhos ficam no asilo, os filhos não cuidam dos velhos, os jovens não estão preocupados em aprender com os pais. A sociedade ela está numa crise existencial muito grande. E nós, indígenas, nós temos os nossos anciões, que são templos da sabedoria, tem os jovens, né, que aprendem, que reproduzem a cultura, as crianças que são nossa inspiração de vida, né, as mulheres que têm um movimento cada vez mais fortalecido, né, compreendendo toda essa história de luta, de resistência, né. Então nós temos assim uma base social muito forte. E infelizmente muitas coisas do não indígena estão iludindo nossos jovens. Eu tenho 31 anos, mas eu já passei muito por isso. Quanto mais eu ia para a cidade, mais eu via coisas interessantes, mais eu queria me distanciar da minha comunidade, mais eu queria me distanciar da minha cultura. Mas não adianta, porque hoje as pessoas que vivem na cidade, elas estão doentes. Elas não conseguem achar satisfação. Se nem o branco consegue achar satisfação na cidade, consumindo, gastando dinheiro, com os melhores perfumes, melhores roupas, melhor tudo que eles podem comprar com dinheiro, não vive feliz, não vive bem. Imagina nós indígenas indo morar na cidade, que nós não somos donos do dinheiro. O dinheiro foi feito para o branco. Muitas lideranças também estão caindo nisso. Só pensando no dinheiro, não estão cuidando dos jovens também. Então a juventude tem que também ouvir os seus líderes, mas também saber fazer uma crítica ao nosso próprio movimento. Porque o que dá sentido para o índio viver é ele ter a cultura. Nosso documento não é um RG, um CPF, nosso documento é a nossa identidade cultural, né? Por que o Juruá está triste? Por que ele vive em depressão? Porque ele não tem identidade cultural com muita coisa. Ele não é evangélico, se é evangélico ele é de uma outra denominação, outra. Sempre um fala que é melhor que o outro, né? Estuda, não consegue emprego. Hoje está cheio de gente com diploma acadêmico desempregado. Se o jovem entra na universidade, ele tem que ser essa voz ativa de desconstrução, de descolonização, de fazer com que o não indígena respeite o conhecimento ancestral dos povos indígenas e valorize cada vez mais, né? Nós não podemos nos curvar jamais, né, diante de uma pressão intelectual, sabe, acadêmica, que faz com que os nossos anciões não sejam citados, né, como grandes pensadores, né? Então, assim,
Eu acho que essa juventude tem uma responsabilidade fundamental de descolonizar a universidade, assim como os líderes estão descolonizando os territórios, retirando o fazendeiro, lutando, resistindo para continuar vivendo, sabe? O jovem tem essa missão. Seja o jovem que está se preparando para ser um pajé na sua aldeia, longe das coisas do branco, seja o jovem que está na universidade, seja o jovem que está visitando, viajando para outros países para falar da luta de que nós estamos vivendo aqui no Brasil, todos nós juventude, porque a nossa língua, a nossa linguagem, ela é do espírito. Não é a linguagem de um pensamento escrito que a gente absorveu na mente, ela vem do coração, do espírito. Então nós não podemos perder a nossa essência, né? O mais importante. E uma preocupação, esses jovens entram na universidade e depois não querem voltar para a aldeia, muitos acabam desistindo de voltar, né? E isso é muito preocupante, porque se vai sair a juventude da aldeia e vai ficar fora da aldeia, eles vão se perder. Mas depois, quando precisar, vai voltar para a aldeia, né, para buscar esse apoio. Porque os nossos tiramões sempre estão lá com as mãos abertas para defender a gente, proteger, curar, cuidar. Todas as vezes. Pode ver a história dos indígenas mais conhecidos que saíram da aldeia, que tiveram que voltar depois com a consciência de que lá era um lugar de proteção, um lugar sagrado, um lugar de um pensamento coletivo, sabe? Então, nós temos que desconstruir essa visão e não podemos aceitar jamais que o nosso conhecimento tradicional seja diminuído diante de um pensamento intelectual ocidental, fazendo com que a nossa juventude queira aprender cada vez mais as coisas do pensamento do branco e se esquecendo que nós somos um povo milenar, né? E que todo o conhecimento científico do Juruá, hoje eles chegaram à consciência de que precisa respeitar a terra. E nós já estamos falando isso desde quando nós existimos. A existência indígena já foi com essa consciência. Então, assim, eu desejo muita força para esses jovens. Não é fácil estar no meio dos não indígenas estudando. Eu já entrei na faculdade 3 vezes, eu não terminei nenhuma. Mas hoje eu estou feliz fazendo um trabalho junto com as lideranças, com os tiramões. Eu me sinto pleno, porque eu estou aprendendo cada dia um pouquinho. Então, não sinto falta da universidade, mas eu sei que é importante. Então, que essa juventude se reúna, dialogue, alinhe os pensamentos, né, e tenham força para enfrentar esse modelo colonizador do pensamento que vem de várias formas, né, e que tem que ter resistência a tudo isso para a gente continuar fazendo a nossa caminhada tão bela que nossos avós fizeram, né? Então, obrigada pelas suas palavras. E é isso, gente. Mais uma palavra bem viva de Davi Guarani para a juventude, para a população indígena. E obrigada, Ele falou que ele tem que destruir a mata, a natureza que nós pertencemos a ela. Como a natureza, nós estamos ligados, nós somos cuidadores da natureza. É um movimento extremamente legítimo e político. Eu sempre tenho dito, né, por aí, que os povos indígenas têm muito a ensinar à sociedade nacional. Por quê? Porque quando alguma coisa lá na aldeia não está dando certo, os caciques se organizam e vêm bater aqui na porta do ministério.
né? O cacique vem falar de autoridade para autoridade. Então, quando nós fazemos isso aqui em Brasília, nós estamos dando um exemplo de participação democrática a todas as pessoas, especialmente para os brancos. Porque os brancos, né, nossos aliados que estão aqui, às vezes quando o prefeito ele aumenta o vale transporte, às vezes os brancos ficam bravos, faz uma postagem no Facebook, né, e pronto, acabou o movimento. Os povos indígenas não. Eles vão fechar o DICEI, eles vão fechar a estrada, eles vão fechar a BR, eles vão bater aqui em Brasília. Isso é lutar por direito. Isso não é crime. Lutar por direito não é crime. Mais uma vez estamos aqui, juntamente com a Adelina Sampaio, que é do Departamento de Juventude de São Gabriel da Cachoeira, e ela vai falar um pouquinho da sua experiência aqui durante o ATL que está acontecendo. Então, Adelina, suas palavras para os jovens, não somente de São Gabriel, mas para a juventude brasileira, principalmente para os jovens indígenas. Então, me chamo Adelina Sampaio, sou do povo dessano, faço parte da coordenação do Departamento de Juventude da FOIRNE, localizado em São Gabriel da Cachoeira. Nem dizer para a juventude que entendam a luta e essa mobilização do ATL tem um grande significado, que significa força e união, né? E junto nós venceremos. Né? Essa é a nossa garra aqui na mobilização aqui em Brasília, e tem vários jovens aqui. Tivemos umas conversas com alguns jovens aonde dissemos que a juventude é a força de nossas lideranças, né? A juventude ela é o presente do território. Então nós estamos aqui nesse momento, aqui no acampamento Terra Livre, somando forças juntamente com nossas lideranças, homens, mulheres, e que a nossa luta não para, né? Aos jovens lá do Rio Negro, que entram com a gente nessa luta, nessa mobilização, pela reivindicação de nossos direitos, pela reivindicação de nossa terra, aonde já está garantido na Constituição. Então a gente vai estar buscando essa luta, né? Dizer para vocês, adolescentes, que veja e conheça o ATL, que veja e conheça os movimentos indígenas que existem aqui no Brasil. É um movimento de luta aonde traz vários benefícios, a questão de políticas públicas voltadas ao nosso território, né? E dizer para vocês também que aqui em Brasília a gente sofre preconceitos, porque para a gente poder se locomover, a gente pegou um táxi e o taxista falou pra gente: por que vocês estão se acampando aqui em Brasília? E a gente respondeu: a gente está se acampando aqui em Brasília que é para lutar pelos nossos direitos, que é para nós ser respeitados pelo governo. E ele falou assim: vocês não precisam de territórios, por que vocês querem território? O território para o indígena significa vida, significa viver, significa... O território é a mãe floresta, é a mãe dos povos, porque para nós não existe vida sem o território, porque no território a gente cultiva, a gente tem rio, a gente tem floresta, a gente tem a nossa casa. Então aí, juventude, preste atenção e siga o exemplo de vários lideranças aqui presentes no ATL, né? Vamos seguir em frente, dizer que o departamento, que a coordenação de juventude aqui do Rio Negro está presente aqui no território, com sentimento de coração, porque o que vale aqui é a fala, o que vale é o que está no nosso coração, o que a gente sente espiritualmente, porque quando a gente morrer, o nosso corpo, a nossa carne, ele vai ficar aqui na terra, mas o nosso espírito ele vai estar aqui, o espírito de luta, a questão positiva, né? E a gente está aqui para união, junto nós venceremos.
Como diz o lema lá de Roraima, vai o racha. E nós, a juventude, estamos aqui em defesa de nosso território e buscar que juntos nós venceremos. Vamos lá, pessoal da juventude, seguimos em frente e aqui eu deixo meu recado a todos vocês. Obrigado.